A graça e a paz, povo de Deus. Meu nome é Diego Nunes e nós chegamos até o terceiro episódio sobre o estudo do livro de Daniel. E o nosso tema de hoje é o reino que nunca será destruído. Nosso texto base, Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. O capítulo 2 de Daniel nos mostra um rei perturbado que teve um sonho, mas não apenas isso. Ele exigiu que os sábios revelassem o sonho e a sua interpretação. E isso era impossível. Os magos, feiticeiros, astrólogos, encantadores, todos falharam. A Babilônia, com toda a sua aparência de poder e sabedoria, mostrou-se impotente diante de um simples mistério que somente Deus poderia revelar. E é exatamente aqui que Daniel se destaca. Porque enquanto os sábios confiavam na própria capacidade, Daniel confiava no Senhor. O homem é limitado, mas Deus conhece todas as coisas. Os sábios da Babilônia disseram: não há homem sobre a terra que possa revelar isso. E eles estavam certos. Existem perguntas que inteligência humana não consegue responder. A Babilônia possuía conhecimento, cultura, possuía influência, astrologia, poder político, mas continuava incapaz de acessar aquilo que pertence somente a Deus. Então Daniel declara algo poderoso: há um Deus nos céus que revela mistérios. Essa frase de Daniel muda tudo. Daniel não exalta a sua inteligência, Daniel exalta a Deus. Daniel era ousado, mas humilde. Isso é algo muito bonito nesse capítulo. Daniel teve coragem para entrar diante do rei, teve fé para pedir tempo, teve confiança para buscar a resposta em oração. Mas Daniel não roubou a glória para si. Ele não disse eu sou especial, ele disse o mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria. Isso é maturidade espiritual. Homens arrogantes usam dons para aparecer. Homens de Deus usam dons para glorificar o Senhor. E Daniel entendia. A revelação vinha de Deus. E a grande estátua revela a fragilidade dos impérios humanos. O sonho da estátua é um sonho impressionante. A cabeça era de ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro e finalmente os pés misturados com barro. A visão mostra algo muito profundo. Os reinos humanos parecem indestrutíveis, mas todos eles são temporários. A Babilônia parecia eterna, mas ela caiu. E depois vieram medos e persas, gregos e romanos. Todos os grandes impérios da história passaram, porque todo reino construído por homens carrega dentro de si a semente da queda. A estátua começa no ouro, mas termina no barro. Isso é um retrato da arrogância humana. O homem constrói impérios pensando, agora somos invencíveis. Mas o tempo prova que somente Deus é eterno. E naquele sonho não fala só dos impérios que caíram, mas fala sobre a pedra cortada que aponta para Cristo. Então na visão, Daniel vê algo extraordinário. Uma pedra cortada sem mãos humanas atinge a estátua. A estátua cai, os reinos caem, o poder humano desmorona. E essa pedra cresce até encher toda a terra. Essa pedra aponta para o reino de um rei diferente dos outros homens. Ele não começou com aparência de grandeza política, não começou em palácios, não começou em Roma, começou humilde, desacreditado, numa manjedoura. Mas é exatamente esse reino que permanece para sempre. Os homens crucificaram Cristo pensando ter vencido, mas sem perceber, estavam vendo nascer o reino eterno. O reino de Deus é o único que permanece. Daniel 2 é um golpe contra o orgulho humano. Tudo aquilo que parece absoluto
Governos, sistemas, economias, impérios, ideologias, tudo isso um dia cairá. Mas existe um reino que jamais será abalado. O reino de Cristo não depende de exércitos, de política, de influência humana, porque ele foi estabelecido pelo próprio Deus. E enquanto os reinos humanos caminham para a decadência, o reino de Deus continua avançando. A Babilônia parecia invencível, Nabucodonosor parecia absoluto, os sábios pareciam indispensáveis, mas Daniel nos mostra: homens falham, impérios caem, sabedoria humana é limitada, arrogância desmorona. Somente Deus permanece soberano. E no meio da história dos homens, Deus já estava anunciando a chegada de um reino eterno, o reino de Cristo. E diante disso, se eu puder te dar um conselho, eu te diria: não coloque sua confiança em estruturas humanas. Toda arrogância humana tem prazo de validade. Deus continua governando acima de todos os impérios da terra. O reino de Cristo é o único que jamais será destruído. Os homens constroem impérios de ouro que terminam em barro. Deus estabelece um reino que nunca será abalado e que nós possamos continuar fazendo parte desse reino. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo devocional.